When the moon arrives through the distance, space and time, Maranatha, 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 Maranatha. Consegui finalmente fazer. In the middle of the day, don't give up, stay awake. Maranatha, 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 Maranatha. In the afternoon, at the office or at the school, Maranatha, 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 Maranatha. When the sun goes down, can't you feel him moving around? Maranatha, 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 Maranatha. In the middle of the night, can calm your thoughts and hear the signs. Maranatha, 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 Maranatha. Afterwards, at daybreak, nothing changes, it's still the same. Maranatha, 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 Maranatha. When the moon arrives in the middle of the day, Maranatha, 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 Maranatha. In the afternoon, when the sun goes down, Maranatha,
the middle of the night, afterwards at daybreak, Maranatha, 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 When the morn arrives, through the distance, space and time, Maranatha, 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 Maranatha. In the middle of the day, don't give up, stay awake, Maranatha, 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 Maranatha. In the afternoon, at the office or at the school, Maranatha, 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 Maranatha. When the sun goes down, can't you feel him moving around? Maranatha, 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 Maranatha. In the middle
of the night can calm your thoughts and hear the signs. Maranatha, 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 Maranatha. Afterwards, at daybreak, nothing changes, it's still the same. Maranatha, 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 Maranatha. When the moon arrives in the middle of the day, Maranatha, 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 Maranatha. In the afternoon, when the sun goes down, Maranatha, 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 Maranatha. In the middle of the night, afterwards, at daybreak, Maranatha, 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 Maranatha.
when the morning arrives, through the distance, space and time. Maranatha, 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 Maranatha. In the middle of the day, don't give up, stay awake. Maranatha, 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 Maranatha. In the afternoon, at the office or at the school, Maranatha, 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 Maranatha. When the sun goes down, can't you feel him moving around? Maranatha, 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 Maranatha. In the middle of the night, can calm your thoughts and hear the signs. Maranatha, 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 Maranatha. Afterwards, at daybreak, nothing changes, it's still the same. Maranatha, 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 Maranatha. Boa noite a todos, a todas. Que bom, né? Que chegamos aqui nos 6 encontros, todos juntos. Estou vendo aqui se nós. Ah, tá aqui o José Francisco Daniel, Romilda, Zenilda, Tamer, todos bem-vindos. Então, a Maria Neide, Margarete, Terezinha, Maria Auxiliadora, segunda Margarete e o Carlos Coutinho, né? Rosa Maria, Lívia, então estamos felizes. Eu quero apresentar para vocês o Daniel, nós o chamamos de Daniel, ele aparece aí como José Daniel, ele que vai falar conosco hoje. Ele é oblato também da Comunidade Mundial de Meditação Cristã e dá aula até em faculdade, em pós-graduação, da meditação, né, para créditos de quem está, né, seguindo aí carreira acadêmica. Tem bastante experiência com jovens, com os adultos também. Então, passo para ele a palavra agora. Vai falar dos frutos da meditação. Muito obrigado, boa noite, brigadão, Cris, Margarete, todo o pessoal, Carlos, estou vendo o Tamer, a Romilda está aqui, Maria Neide,
a outra Margarete, Maria Auxiliadora e a Zelinda. Ah, depois tem a Rosa Maria, a Lívia e a Isabel. Muito obrigado. Bom, como a Cris falou, meu nome é Daniel. Eu sou chamado por Daniel, eu me reconheço por Daniel, mas é José Francisco Daniel. Eu sou Beato Beneditino desde 2021. Conheci a meditação cristã em 2016, mas já há muito tempo que eu buscava alguma coisa assim. Em 1985 foi meu primeiro contato com a meditação, que eu fiz um curso com o Padre Haroldo e doutora Anúbia, que era relaxamento e meditação. Era uma meditação guiada, depois a repetição do Om e tudo mais. Pratiquei por um bom tempo, depois parece que eu me perdi um pouco, em relação a isso, aí eu busquei de novo e encontrei a meditação na yoga. Pratiquei mais uns 10 anos ou mais. Depois continuei praticando por fora. Continuei buscando, encontrei mindfulness em 2014 ou 15. Aí, felizmente, em 2016, ah, conheci em Vinhedo, no Mosteiro São Bento, a meditação cristã. Aí, a partir de lá, como diriam os portugueses, pelo menos dizem que eles falam isso, a meditação cristã me preencheu todas as medidas. Então, para mim, completou, e a partir daí comecei a fazer a meditação 2 vezes ao dia, regularmente, e sigo na luta aí. A gente não pode avaliar a nossa meditação, vocês já ouviram isso, é, mas é uma batalha todos os dias, toda meditação. Cada meditação é a meditação, então a gente deve ir sem esperar, sem simplesmente ir para aquele momento de entrega, mas a gente vai estar falando. Eu sou professor de educação física, atuei na área de treinamento esportivo por muito tempo, trabalhei em escola. Há 24 anos, 25 anos estou na universidade, sempre fiz mais de uma coisa ao mesmo tempo, e eu tenho a oportunidade na universidade de estar criando, de criar a disciplina meditação, aí eu fui inventando, né? Exercício, relaxamento e meditação, alongamento e meditação, e assim por diante, para tentar transmitir a meditação cristã aos jovens. E felizmente tem dado certo, todo semestre consigo formar algumas turmas e a gente está tentando multiplicar. E vou tentar falar um pouquinho aí para vocês dos frutos da meditação. Vou falar um pouquinho, espero que consiga transmitir o que é preciso transmitir, né? E é isso daí, tá bom? Eu vou falar então, vou relembrar um pouquinho os temas aí que foram abordados. Aí eu vou falar do tema, né, dos frutos da meditação. Na hora que terminar, vou relembrar como a gente faz a meditação, aí a gente vai fazer a meditação, vamos deixar um espaço aberto para partilha, aí a conclusão e o encerramento. Se vocês quiserem me parar, perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Só falar aí. Eu vou tirar essa blusa que já me esquentou um pouquinho aqui. Começou a falar, já esquenta. Deixa eu deixar aqui do lado. Pronto. Bom, lembrando, o curso começou no dia 25 de maio, né, com a Ana Cristina falando sobre o que é a meditação, e aí a gente viu, né, que vocês viram que quando a gente medita, a gente está sendo com Deus, né? A gente está compartilhando daquele momento com Deus. Depois vocês viram a Almerinda falando sobre John Mann e falou que sobre John Mann o início da comunidade, o início da tradição e desculpa, só silenciar isso aqui, pronto. E que toda prece cristã é uma conscientização crescente aí de Deus em Jesus, né? Depois, o Carlos falou sobre as raízes da nossa tradição, né? Que quando a gente fala, quando a gente repete a palavra, repete o nosso mantra aí, a gente está dando sequência a uma tradição aí que já vem de muitos anos, né? Depois a Sandra falou sobre a roda da oração e que lembrou que existem diversas formas de oração, né? Que a nossa oração, a nossa meditação cristã, essa oração silenciosa, ela é mais uma, né? Mas ela falou do símbolo da roda
e que no centro da roda está essa quietude, né? Que é onde o Espírito ora em nós, né? Depois a Gema, na semana passada, falou sobre deixar a si mesmo para trás, né? De negar-se a si mesmo, e que com a repetição do mantra, a gente aprende a deixar o nosso ego para trás, né? Que é difícil, é muito difícil, né? Pelo menos para mim continua sendo muito difícil. O tempo todo vai tentando me tirar a atenção aqui e ali, e faz parte. Às vezes consigo bem, às vezes parece que Deus coloca algum pensamento, às vezes parece que Ele permite algum pensamento, que machuca, e assim vai acontecendo. Acho que isso vai ser por todo o tempo que a gente tiver, pelo menos que eu estiver fazendo meditação, acredito que vai ter isso daí. E que o grande objetivo, a partir desse conhecimento, é a gente estar tentando integrar essa meditação à nossa vida, né? Ao nosso dia a dia. Acho que essa que é a grande questão. Vocês viram da necessidade da gente estar fazendo a meditação 2 vezes ao dia, até mais, John Main fala que é até mais importante do que a duração de cada sessão de meditação. Mas a gente marcar essa frequência e criando raízes dentro de nós. A gente até chegar naquele ponto que a gente não vê a hora de estar fazendo. Eu vou acordar mais cedo para eu estar fazendo minha meditação. Eu cheguei em casa, vai ser agora, vai ser mais tarde, e fico com aquela vontade de fazer a meditação, porque é o nosso momento de compartilhar o nosso ser com Deus, né? Então, é o ápice, né? E que uma coisa que é importante também é que a oração John Main nos deixou, né? Que é a orientação de toda a atenção que a alma é capaz para Deus, que é uma citação da Simone Weil. E a meditação é uma forma simples da gente estar tentando acessar essa presença de Deus por meio do Espírito Santo em nós. Ah, uma forma simples, mas nem sempre fácil, né? Mas isso faz parte, né? Eu sempre lembro, todo o curso eu lembro de uma citação de um monge, lá, acho que é uns 300 anos atrás, mais ou menos, que ele tinha muita dificuldade de fazer a meditação. Ele, ele tinha atenção muito dispersa, mas ele fazia a oração silenciosa dele, fazia a meditação, a contemplação, né? Não, talvez não essa nossa meditação repetindo a nossa palavra, mas ele fazia a oração silenciosa deles lá que eles tinham costume. E ele conseguiu uma coisa que eu entendo que é o nosso objetivo, né? Que é levar esse compartilhamento da presença de Deus para tudo que a gente fizer no nosso dia. Então, esse passou a ser o objetivo dele. O que ele deixou é que, como ele tinha muita dificuldade daquela atenção naquele momento presente, que eu falei que é a minha dificuldade, imagino que é de muitos aí também, ele tentava levar isso daí para tudo que ele ia fazer no dia dele. Então, talvez, né, no nosso dia a dia, dependendo da correria, a gente não consiga dar essa atenção no sentido de estar consciente, não, estou compartilhando a presença de Deus e vou tentar fazer tudo com amor, como se estivesse fazendo para Deus. Mas o que eu acredito é que, com o passar do tempo, com a nossa prática da meditação diária, a gente vai conseguir isso daí. Tenho muita esperança disso daí. Quem sabe, né? E eu achei muito bonito isso que quando eu ouvi dele também. Bom, nosso tema de hoje, então, é os frutos da meditação, né? E- mas antes de falar dos frutos aí, eu quero continuar falando um pouquinho do tema da semana passada da Gema, que é a gente está tentando renunciar a nós mesmos durante esse momento da nossa meditação, né? Que a repetição da palavra, a repetição do mantra, ela vem como uma bússola, como um guia aí para a gente permanecer firme aí, centrado na nossa oração, na nossa meditação. Ah, e que, e que isso é um momento, como que eu posso, não me vem a palavra agora, mas que
Eu lembro, daqui a pouco vem a palavra, para mim marcou muito, eu achei muito bonito. O ano passado, acho que foi até, vou puxar de uma missa que eu estava participando aqui na minha paróquia, na paróquia que eu participo, e no final da missa, o padre comentou, ele falou, tudo bem, a gente faz a oração, as nossas orações aqui, mas alguém já esteve realmente em silêncio e tentou experienciar essa união com Deus? Eu até me assustei na hora, falei, nossa, de onde que ele tirou isso daí, essa importância do silêncio, né? E isso marcou muito, que é o que a gente tenta durante a nossa meditação, é o que a gente se propõe e é o que acontece. Muitas vezes a gente não percebe. Mas a gente está experienciando, está vivenciando essa união com Deus, né? Essa união com o Espírito Santo. E isso é muito rico, é muito, muito sério, né? Não é uma coisa assim, não é uma brincadeira, né? Não é uma coisa qualquer. Então é muito importante a gente ir para isso daí. Eh, Se a gente for pensar nessa união que a gente tem, a gente e nessa seriedade, os frutos, com que pode estar relacionado aos frutos? Com os frutos do Espírito Santo, né? Porque se a gente está em união com o Espírito Santo, o que a gente espera de frutos são esses frutos do Espírito Santo. Esse é isso é o esperado, tá? É simples, é fácil, a gente nem vai perceber. O que eu posso dizer, não sei se depois alguém quiser falar, se já percebeu, ou até do pessoal mais antigo aí, o que eu posso dizer, eu vou dar um exemplo simples e prático. Imagino que isso pode acontecer com mais pessoas. Às vezes me incomoda, não vou falar que incomodava, porque ainda incomoda um pouco, eu ter alguns pensamentos desagradáveis em determinadas situações. Isso me incomoda muito. O que eu percebo é que a frequência desses pensamentos diminuiu. Eu entendo isso como um fruto da meditação. E alguns comportamentos também. Eu sei que mudaram, que melhoraram. A minha paciência, tá, talvez o meu silêncio, com certeza. Enfim, uma série de comportamentos, né? Ou seja, os frutos da meditação se relacionam aos nossos relacionamentos com o nosso próximo, tanto em relação ao que nós sentimos, como a forma com que nós agimos. Então, uma boa parte das vezes, pode ser que o nosso próximo perceba a nossa mudança muito antes de nós percebermos. Muitas vezes a gente pode estar lá, nossa, a minha meditação está aí, estou na mesma dificuldade, isso parece difícil. Aí de repente parece que Deus coloca, vem alguém aí e fala, nossa, como você mudou, como você está mais calmo, como você está mais tranquila, como você está mais amoroso, caridoso, enfim. As pessoas podem perceber a nossa mudança. E aí a gente fala, opa, com certeza Deus coloca essas pessoas falando para a gente, tá? E, e nesse caso, então, os frutos, eles podem ser muito mais percebidos por essas outras pessoas. Não sei se alguém quer falar de algum fruto que já percebeu que surgiu em sua vida após a experiência da meditação. Fique à vontade. Não? Tá bom, sem problema. Ah, e os frutos, vamos pensar então da palavra fruto. Jesus, durante o tempo que ele passou conosco aqui na Terra, as parábolas dele estavam muito relacionadas a essa questão da semente, do fruto, do crescimento natural, enfim, desse processo natural mesmo que acontece eh, no mundo como um todo, né? E com a gente não é diferente, né? Com a gente também isso vai acontecer, dessa nossa mudança acontecer de maneira gradativa, né? É, muitas vezes, o que eu acho que também pode acontecer comigo, acontece ainda bastante, às vezes a gente percebe essas muitas virtudes em outras pessoas, mas a gente não percebe virtude na gente.
Mas é importante que a gente perceba, que a gente reconheça isso daí também. Isso é importante, tá? A gente ter consciência disso até no sentido de sentir que Deus está agindo em mim, Deus está fazendo essa diferença em mim e que a gente não deve se comparar, mas que a gente deve se entregar a essa união, a esse momento, né? Nesse sentido, os frutos, eles se relacionam muito ao desenvolvimento do altruísmo, né? Do bom coração. Eh, John Main, uma das coisas que ele colocava, é que é difícil a gente pensar nesse sentido, mas é que muitas vezes não dá tempo, né? É que para a gente fazer uma boa meditação, é importante a gente fazer uma boa ação, ter alguma atitude de bondade, e que isso ajuda a gente a fazer uma boa meditação, a, a estar numa união, parece, maior com Deus, tá? E o que que a gente tem, então, por exemplo, que vocês viram da meditação? Antes de eu falar de citar os frutos aí. Vamos pensar na nossa prática da meditação. Bom, nós vamos para a meditação. O que me encantou quando eu conheci a meditação cristã? A possibilidade de estar em união com o Espírito Santo. Isso foi o que me encantou. Isso foi o que me preencheu, tá? Me assustou na primeira vez, confesso a vocês que me assustou, que eu lembro que a gente foi numa sala no mosteiro, numa sala no piso superior lá, e aí era o roldano, tinha algumas pessoas aí no escuro e tal. Foi uma sensação assim muito forte para mim. Mas isso depois, essa sensação me parece que contaminou é ruim, né? Mas que marcou. Foi como que uma marca realmente em mim. E a partir daí, não consegui mais deixar de fazer, tá? Isso foi muito, muito interessante mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai para a meditação, a gente precisa ir com fé. Então, do meu interior, tudo bem, eu vou ter fé, eu vou ter aquela força de vontade de me sentar no meu dia a dia, ou nas duas vezes do dia, com fé, que eu vou estar em união com o Espírito Santo. Só que só essa fé a gente vai conseguir chegar até ou só essa força de vontade com essa fé, a gente vai conseguir chegar até um ponto. Quando que tudo vai realmente se consolidar, se realizar? A hora que a gente tiver a graça de Deus. Então, a fé é aquele sentimento que a gente tem quando a gente senta para meditar e que a gente vai repetindo a nossa palavra do início ao fim, com humildade, do começo ao fim, vindo os pensamentos, a gente deixando os pensamentos irem embora e tudo bem. Mas a graça é aquela presença misteriosa, né? Aquela energia de amor que vem de Deus. Aí, com essa união da fé e da graça, é que a nossa meditação vai atingir todo o potencial que ela pode atingir. E aí depende de Deus. Ele, como o próprio nome diz, é uma graça. E não depende, se eu sou bom, se eu sou ruim, se eu estou me concentrando muito ou pouco. A gente não sabe Deus. Deus, ele tem os critérios dele. Muitas vezes eu me considero até indigno de alguns momentos de meditação onde eu me sinto que eu consigo estar realmente num silêncio muito grande, ou em paz. A maioria das vezes é lógico, é muito tumultuado, muitas vezes parece até um mar bravio que vai remexendo a cabeça da gente, mas na hora que está terminando, parece que até já vem. Vai dar 20 minutos, vai dar 25 minutos ou vai dar 30 minutos, porque você sente que as águas vão se acalmando, os pensamentos vão se acalmando e toca o sino do encerramento da meditação. Vou pedir para a Margarete se ela coloca aquele slide dos frutos da meditação, por favor. Da árvore com os frutos. Aí a gente tem os frutos da meditação, né? Que são os frutos do Espírito, né? Conforme Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, né?
Vou falar do amor primeiro, né? Porque o amor é o maior dom, né? É, com o amor, a gente vai encontrar uma alegria diferente, uma nova alegria, mesmo nos momentos de estresse. No tempo da pandemia, Dom Lawrence, ele foi bem claro para a gente, que acompanhava as leituras diárias e tudo mais, e as mensagens dele. Ele falou, gente, fazer meditação não significa que a gente, não vai pegar Covid ou isso, aquilo. Não. Assim como a gente tem problema no nosso dia a dia, mas a gente vai encarar de uma forma diferente. Mesmo no tempo de estresse, o mesmo sofrimento, a gente vai encarar de uma forma diferente. E o amor, eu penso muito, me lembro quando eu falo do amor, de Jesus sentado no poço pedindo água, para aquela mulher que já tinha tido alguns relacionamentos e ele fala e ele conquista ela e ela vai para a cidade lá e espalha que Jesus, que ela tem encontrado o Mestre e tudo mais. Mas o que mais me marca mesmo que essa questão do amor, a minha esposa não gosta muito que eu falo isso, é lembrar no momento da crucificação, onde Jesus, na cruz, ele fala para o Pai perdoar aquelas pessoas porque elas não sabiam o que elas estavam fazendo. Então, depois de tudo que ele tinha passado, de todo o estresse lá, dos maus tratos e tudo mais, ele ter essa atitude, é muito amor, né? É muito amor. A alegria, é um outro fruto, mas é uma alegria diferente que a gente fala da meditação, que John Main e Don Lawrence falam da meditação. É uma alegria mais profunda do que prazer, né? É aquela alegria da gente apreciar ah, nas coisas simples do nosso dia a dia, nas coisas naturais, seja no momento de oração, no relacionamento com a família, com as outras pessoas, no trabalho, no lazer, no nosso dia a dia, né? É uma alegria contagiante, uma alegria que contagia, mas de uma forma simples, tá? A paz me marcou, né, lendo o Novo Testamento, né, marca muito quando Jesus ele aparecia, quando ele chegava, ele falava: a paz esteja com vocês, né? Então, a paz é aquele dom que Jesus nos deu, né, por meio do seu Espírito, ou do Espírito de amor dele e do Pai. É, e é aquela energia que vem dessa relação mesmo, né? Do Pai, do Filho, do Espírito e nessa união com a gente, né? Isso acho que é um fruto assim que todos não têm preço, né? Mas esse não tem preço. Longanimidade, ou trazendo para um termo mais fácil para a gente, a paciência, né? É, Às vezes eu moro em Nova Odessa e trabalho em Campinas. Então toda manhã eu vou para Campinas. Para eu fugir do trânsito, eu saio bem cedo de casa. Eu tento sair antes das 6 da manhã, apesar de começar às 8 minha aula. Um dia eu começo às 7. E às vezes eu me pego faltando um pouco de paciência. Hoje eu tenho muito mais paciência, mas às vezes eu vejo que, opa, me faltou paciência. É interessante quando eu, uma vez por mês, vou conversar com um monge de Vinhedo, né, que é um diretor espiritual. E esse último mês para mim foi, não vou falar frustrante, mas foi parece que uma provação, né? Eu voltei de lá, eu jogo vôlei de idoso. E aí eu fui no treino do vôlei de idoso, voltei, cheguei em casa correndo, me vesti, fui pro treino. De repente, no momento lá, eu me percebi, depois passou totalmente sem paciência. Sabe quando dá aquele sentimento, falando, nossa, será aquela murchada até, né? Depois você fala, não, faz parte, isso é para mostrar que realmente eu sou humano e que eu preciso fazer muita meditação ainda para conseguir realmente ter paciência. Benignidade é um outro fruto. Benignidade é a misericórdia, né? Para mim me vem a passagem do bom samaritano, né? E aí eu lembro quantas vezes eu vejo eu passei por uma situação onde eu poderia ter agido com misericórdia e eu não percebi. Eu percebi depois.
E isso eu imagino que acontece, apesar de já ter mudado, e hoje eu perceber que eu consigo agir com mais misericórdia em muitos momentos, mas ainda assim é um fruto que eu espero que Deus me conceda durante a minha vida. A bondade, né? A bondade não é nossa. A bondade, eh, a gente tem a nossa essência, né? Que a gente foi criado, a gente tem a nossa alma, o nosso espírito, então a gente tem essa fagulha de Deus em nós, né? Então ele habita em nós, mas é importante a gente estar ciente que nossos atos de bondade, eu acredito muito nisso, são pela presença desse espírito de amor em nós. É o que eu acredito, tá? Fidelidade, que aí a gente pode nos preparar pela nossa prática diária da meditação, né? Ser fiel à nossa meditação da manhã, meditação da noite, a nossa repetição mental da palavra, e naturalmente a gente vai levar essa fidelidade para todo relacionamento que a gente tiver, de uma forma realmente fiel, né? Mansidão ou humildade. Jesus, ele foi extremamente humilde, né? E eu lembro muito, se não me engano, é Santo Agostinho, que fala, vaidade, tudo é vaidade. E quantas vezes a gente não age com vaidade, né? Vaidade espiritual, muitas vezes, é que a gente está falando da meditação cristã, ou de inúmeras outras formas. Cada um, eu imagino que tem ah, algum ponto de vaidade, algum nozinho que nos torna vaidoso aqui ou vaidoso ali. Depende do que cada um faz. A humildade é tão importante, né, que na regra de São Bento tem os 12 graus de humildade. Dá uma importância muito grande a esse fruto da meditação, tá? Autodomínio. Autodomínio, me vem em mente a figura de Jesus lá, sendo interrogado por Pilatos e o povo falando e ele simplesmente ouvindo ou respondendo com muita mansidão, com muita humildade, com muita tranquilidade, né? É o fruto do equilíbrio da meditação, né? O caminho do meio entre os extremos, né? Enfim, a meditação, ela vai nos trazer muitos frutos que eu considero, assim, frutos muito saborosos, conforme a gente vai provando no dia a dia. Alguns a gente tem, vou falar por mim, tá? Eh, Você prova, você sente aquele sabor maravilhoso, nossa, eu consegui ser assim. Aí, de repente, você vê que você não tem aquele fruto, que você ainda precisa fazer muito mais para realmente isso se consolidar. Mas imagino que isso é uma constante em nossa vida, né? É um crescimento. Enquanto professor, eu acredito muito que a gente vai aprender sempre durante a nossa vida. Então, eu insisto na meditação, vou estar batendo sempre lá a porta para Jesus, para Deus, né? Ô Espírito Santo, por favor, vem aqui durante essa minha meditação e para que consiga fazer uma boa prática. Alguém quer perguntar ou falar alguma coisa? Não? Tá. Então, vou relembrar. A gente vai para a nossa meditação daqui a pouquinho, tá? Então, eu vou pedir para a Margarete se ela coloca aquele slide, o segundo slide lá que eu coloquei do Salmo 144, de uma outra frase. Isso me marca muito. Eu gosto de lembrar isso daí. Tem o Salmo 144, que tem essa frase: O Senhor está perto da pessoa que o chama. Em algumas traduções está da pessoa. Eu não lembro, agora me fugiu a palavra. Da pessoa que o invoca. Lembra, ó, durante a nossa meditação, a gente não vai lembrar isso. É importante a gente deixar tudo de lado, mas Maranata é uma palavra aramaica que significa vem, Senhor. A gente está chamando o Senhor, está chamando esse Espírito Santo em nós. Então,
é muito forte isso daí, ó. A gente realmente ir com fé para a nossa meditação, que a gente vai estar em união com esse Espírito Santo, tá? E uma outra frase que eu gosto muito é do Mestre Eckhart, né, que ele coloca: quero assentar-me e guardar silêncio para escutar o que Deus fala em mim, que é o que a gente espera lá durante o nosso momento da meditação, né? Não sei se ele vai falar, se ele vai colocar um pensamento, alguma sensação, alguma imagem, não sei, mas pode ser que ele fale para nós. Agora que eu vi que a Marisa parece que quer falar alguma coisa, fique à vontade, Marisa. Boa noite a todos. Eu queria primeiro pedir desculpa. Os últimos 3 encontros eu não pude participar, mas já assisti um e bom que está gravado, vou conseguir ver os outros dois. Mas a respeito ao tema de hoje, uma coisa que eu sinto e que melhora bastante é a capacidade de observar o ego, né? Assim, essa briga com o ego, eu acho que é para sempre, né? Mas de repente a gente para de brigar com o ego e a gente observa as reações do ego. Então a gente se observa irritadinho, nervosinho, né? E a gente consegue, eu sinto isso na minha vida, assim, que eu consigo não reagir a princípio diante de alguma coisa saiu errado, alguma coisa. Então, assim, a princípio vem aquela calma, né? Assim, eu estou vendo a situação, é como se eu observasse o que está acontecendo, assim. E eu consigo, não é sempre, né? Tem hora que a gente reage, mas na maioria das vezes dá para manter um certo controle. Então, assim, dá para observar o que está acontecendo e tomar a decisão de como eu quero reagir diante daquela situação, né? E isso eu acho que é um fruto bom, muito bom e que dá um controle da vida, né? Um certo controle mesmo de coisas boas, né? Então, assim, está acontecendo uma coisa muito boa. Eu estou vendo a minha alegria, a minha felicidade, mas da mesma forma que a coisa ruim ou a coisa boa, a gente consegue manter uma mente tranquila, né? A gente consegue enxergar o que está acontecendo e ter um certo controle, né? Agora, eu sinto, assim, que existe um certo efeito colateral, vamos falar assim, que é uma vontade de estar sempre em silêncio. Então, de repente, eu sinto assim que parece que eu estou me tornando um pouco antissocial, sabe? Assim, eu não quero é, gastar meu tempo assim com coisas que eu vejo assim que não está trazendo coisa positiva para mim, sabe? Então eu começo a ficar mais seletiva, onde eu quero estar, com quem eu quero estar, e eu não sei se isso é tão bom assim. De repente, isso eu tenho que trabalhar um pouco mais em mim, assim, porque é gostoso esse silêncio, né? É bom você estar sentindo essa paz, sentindo essa tranquilidade, mas eu não sei também se Deus quer que a gente fique assim tão introspectivo e tão desfrutando sozinho desses momentos, né? E que durante o dia a vontade é essa, é de estar sempre nesse cantinho de paz. É isso. Tá, eu vou falar depois, por favor, os outros aí, pessoal da comunidade, se quiser falar, muito obrigado, Marisa. Eu sinto a mesma coisa, Marisa, vou ser sincero para você. É, e às vezes, meus filhos já saíram de casa, só tô eu e minha esposa, é, já casaram os dois, então a gente tem que tomar cuidado, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque senão eu não vou conversar. É difícil isso daí. Mas eu entendi que, eu percebi, por exemplo, vou dar um exemplo para mim. Teve um momento que eu fui mais silencioso, mas no sentido de não ser uma coisa assim, boa, tá? O que, eu não lembro se eu falei, eu acredito que sim, mas eu deixei como um objetivo para eu falar a gente levar essa nossa meditação para o nosso dia a dia, levar a presença do Espírito Santo em nosso dia a dia. Aí vamos pensar, o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. O que a gente tem na Bíblia é que Jesus era uma pessoa muito alegre, Jesus humano. Ele era muito alegre,
com todos. Tanto tem um momento que ele fala: vocês criticaram João Batista porque ele vivia no deserto, mas agora vocês me criticam porque eu vou comer com esse, vou beber com aquele. Então, é a gente adquirir o equilíbrio. E eu acredito muito que Deus vai capacitando a gente. Ele vai colocar em cada um de nós esse ponto de equilíbrio. É muito importante, eu acho que a gente desfrutar dos momentos, da alegria. Lembra que um dos frutos da meditação é a alegria. Não significa, nas regras de São Bento deixa muito claro para a gente, no sentido, deixar de fazer piadinha boba, deixar de fazer algum comentarinho bobo. Isso, eu entendo que é positivo, mas não é deixar de conversar. A questão de cada um de ser mais silencioso ou menos silencioso, eu acho que aí naturalmente pode ser que você se torne um pouquinho mais silencioso. Mas, eu acho que é muito importante também a gente saber ouvir as outras pessoas. Isso é uma qualidade que falta hoje em dia. E falar, eu não sei, o que é necessário estar falando, mas ter a nossa vida social também, né? Mas eu acho que a gente passa a ser um pouco mais seletivo. Não é ser antissocial, tá? Não sei se eu ajudei em relação a isso, não sei se o pessoal da comunidade quer falar alguma coisa. Ficou claro para Cris? você, Marisa? Ficou, né? Falou bem. Eu gostaria só um breve comentáriozinho. Eu não sei fazer esse negócio de levantar a mão, não, é muito moderno para mim. Pode falar, Margareta, sem problema. É, eu lembrei, né, que Jesus ele saía, né, para esses momentos do meditar, do aquietar, né, dentro do cotidiano dele mesmo, né, que era um cotidiano pesado, diga-se de passagem, né, que é no meio das curas de endemoniado, de leproso, de cego, era os discípulos impacientes, né, que diziam: onde é que o senhor estava? Que a turma está procurando o senhor aí, porque tem mais gente aí para ser curado, tem mais gente querendo falar com o senhor. Era de madrugada, que a turma já estava, abrir a porta, já tinha uma multidão querendo falar com ele, era no meio de sinagoga, de praça, e ele se retirava, esse era o cotidiano dele, né? Então ele ia, fazia isso e ele voltava para esse cotidiano, né? Então, eu entendi o que a Marisa fala, porque eu acho que é muito tentador mesmo a gente querer. Sinceramente, eu limpei muitas arestas aí mesmo, acho que esse para mim foi um efeito, né, da meditação e da contemplação de falar menos, assim, escutar mais, e acho que um pouco mais de qualidade, assim, até mesmo às vezes um pouco nas brincadeiras, ou de estar junto, e estar com as pessoas e também saber ouvir, saber estar, né, com as pessoas. Porque vamos combinar, dentro da igreja, a igreja é feita de pessoas, no trabalho, de pessoas, todo mundo com seus defeitos, com as suas virtudes, e que vai. Tem gente que fala muita bobagem, tem um espírito de contenda, de fofoca, uns mais, outros menos, né? Então, a gente vai dando umas apuradas por aí e se vigiando também, né? Eu acho que esse também é um autodomínio, né? Como foi falado aqui de um dos frutos, né? Mas é um exercício, né? É É um um exercício. exercício mesmo, né? Mas você me fez lembrar, o meu primeiro contato também, para mim, foi uma alegria muito grande quando eu também tomei contato com a meditação, especificamente essa do mantra, né, do John Main. Foi uma alegria muito grande, porque eu lembrei quando Jesus fala, né, de que somos o templo do Espírito Santo, né? E que o reino de Deus está entre nós. E a gente escuta muito pouco isso, né? Nas nossas missas, nos nossos cultos, né? A gente escuta muito mais a ideia de somos pecadores, e a gente gasta muito mais energia nisso do que, É. do que a A gente gente tem que. aprender.
É, aprender esse caminho também, né? Como é que é estar em comunhão, né? Em sermos o templo do Espírito Santo de Deus e escutar e aprender a estar em comunhão, né? Com o Espírito Santo de Deus, né? Enfim, era isso. muito Deixa eu lá. obrigado, Margareta. Obrigada. Cris, quer falar, Cris? Não? Eu acho que vocês falaram muito bem, acho que essa seletividade é importante, sim, né? Que às vezes, conforme como ela falou, né, a fala assim pode tornar-se uma coisa tóxica, mas acho que a gente tem que preservar os vínculos, sim, né? Aí a gente vai equilibrando a frequência, né, Marisa? Eu acho que o espírito você vai se entregando cada vez mais e vai ter esse discernimento, esses insights, ó. Agora eu vou, agora eu fico quietinha. O Daniel falou muito bem, para cada um ele vai ter aí o seu caminho, né? Acho que é só isso, Daniel. Obrigado. Bom, então, ó, a gente vai para a nossa meditação. Então, vamos lembrar. Só que antes, ó, vamos tomar nossa posição. Vou fazer uma sequenciazinha. Vou pedir, como a gente vai estar em união com o Espírito Santo, eu vou deixar um minutinho de silêncio para a gente fazer um exame de consciência. Tá? A gente vai estar em comunhão. Para mim marcou muito. Dom Lawrence colocou isso daí há algum tempo atrás. E isso marcou muito para mim. Nós vamos estar em comunhão, é a nossa comunhão espiritual. Então, vamos fazer o exame de consciência antes da gente iniciar isso daí. Então, em silêncio, perto de um minutinho aí para a gente fazer um exame de consciência. Vamos encerrando o nosso exame de consciência. Agora, eu vou deixar perto de um minuto. Lembra, durante a meditação, é silêncio e é aquietação também em relação aos pensamentos. Então, eu vou deixar perto de um minutinho aí, se alguém, para a gente fazer uma oração pessoal, mental, silenciosa. Porque depois a gente não tem que pedir, não tem que falar. Só que agora a gente vai fazer aquela oração tendo aquela certeza que Jesus está nos ouvindo eh, com aquela fé que Ele está ouvindo a gente. E depois a gente vai descansar no Senhor. A gente, como está na frase aí, ó, eu vou me assentar e guardar esse silêncio e escutar o que Deus tem a falar para mim. Então, um minutinho aí dessa oração mental pessoal. Vamos encerrando nossa oração pessoal. E agora eu vou pedir para a Margarete, se puder colocar a música, o sino, para a gente fazer a oração antes da meditação. E agora é o momento de aquietar, da gente compartilhar do momento com Deus. Se quiser tirar o slide, à vontade, Margarete, você aqui. Para mim, sumiu o som. Acho que já faz a oração agora. Tudo bem? Então, Pai Celeste,
Abri nossos corações para a silenciosa presença do Espírito do vosso Filho. Conduzi-nos àquele misterioso silêncio, onde vosso amor é revelado a todos que o chamam. Maranata, vinde, Senhor Jesus.
Quiserem espreguiçar à vontade, se quiser inclinar a cabeça, à vontade. E agora é o momento da nossa partilha. Quem quiser partilhar, perguntar, falar alguma coisa. Não? Bom, eu vou reforçar. Enquanto isso, quem quiser falar, fica à vontade. No site da comunidade tem os grupos de meditação, com os contatos, e acho que a gente pode ir colocando no grupo do curso. Não sei, Cris, o que você acha? Você pode colocar o link de alguma meditação, pelo menos mais uma semana aí. Margarete falou que tudo bem. Se alguém quiser participar, a gente manda o link e aí vocês podem estar entrando nos grupos, nos horários lá. Fiquem à vontade. Eu acho que é legal vocês participarem de alguns grupos, para ir ganhando segurança para vocês formarem grupos também. Quem sabe? Cris, se quiser, puder falar Quero te alguma coisa. agradecer bastante, Daniel. Agradecer aí todos os monitores, os palestrantes, muito. Carlos, Gema, Daniel, Almerinda, né, a Sandra. Quero agradecer também especialmente a Margarete, né? Ela que coordenou tudo, ela que mandava mensagens, que respondia, que coordenou aqui, e principalmente a vocês aqui. Desejo, assim, a gente deseja, né, que todos esses frutos brotem aí no coração de vocês. A gente está à disposição, não deixar esse grupo aberto, né? A minha meditação é sábado às 5, né? A gente pode pôr os nossos grupos, porque é importante. A meditação, ela traz todos esses frutos, é bom ficar no silêncio, mas, como disse a Gema, né, semana passada, nesse processo há momentos que virão coisas para serem purificadas e o grupo nos auxilia muito. Quero falar para vocês que em julho, do dia 10 ao dia 13, estaremos em retiro. Então, eu, o Carlos, o Daniel também é facilitador, ele vai dar o alongamento, relaxamento, a meditação, né? Tem a Emília também, e um pouquinho um aprofundamento do que a gente viu aqui, né? Vai entrar nos temas da tradição e tudo isso. É isso que o Daniel... E leiam, né? Leiam. A Margarete também enriquece, põe a sabedoria diária, né? A gente pode continuar, ela pode continuar pondo alguns textos do John May. Ô, É Cris, isso. eu posso te perguntar, tem alguma possibilidade de que alguma coisa do retiro aconteça online, para quem não puder ir? Então, eu preciso conversar com os universitários. Vou ver se tiver alguém, né, que tem essa habilidade aí. Claro, a gente pode sim, como foi o do Eu estou achando carnaval, difícil, né? estou achando difícil ir, estou achando ruim perder. Ó, alguém está falando aqui, ó.
Eu vou deixar as pessoas falarem. Ó. Parabéns, Daniel. Vou precisar sair. É a Cecília. As informações do retiro estão no Instagram da comunidade ou vai colocar aqui no grupo, nesse grupo? A gente pode pôr o link, sim. Ah, legal. Tá bom? Obrigada. Agora eu vou passar então a palavra para a Margarete, que deu aí um apoio técnico maravilhoso, mas vocês principalmente aí, a gente agradece demais, assim, a presença, a constância e o silêncio também, né? Eu falei, gente, eles já são contemplativos, né? É um grupo, assim, silencioso, né? Assim, tranquilo. Então, muito obrigada a todos, viu? Margarete, agora é com você. Agradeço também a todos que puderam estar conosco, a todos os instrutores, né, os facilitadores que gentilmente vêm e nos mostram, assim, eles já vêm caminhando antes, né? E vamos disponibilizar, sim, no nosso grupo de WhatsApp e se vocês quiserem, gostaria que participassem do site também, onde toda semana nós temos ensinamentos e leituras semanais e a sabedoria diária, então vou manter esse grupo aberto por mais um tempo. Os facilitadores que têm grupos que se dispuserem já vão colocar o link, porque já conhecem vocês, então vocês podem participar dos grupos deles, que é bastante interessante realmente a gente participar de um grupo, crescer com um grupo, porque como o Daniel muito bem disse isso, os frutos da meditação, eles acontecem na nossa vida e às vezes a gente fica meio perturbado, assim, meio perdido, não sabe muito bem qual é a rota. Então, se a gente tem alguém que já foi, caminhou na frente, nos pega a mão, fica bem mais fácil o nosso caminho. Meditar é uma coisa extremamente simples, mas ninguém diz que é fácil, né? Não é uma coisa fácil. Ela é muito simples, mas ela é muito profunda. Eu fiz mais de 20 anos análise e não chega nem perto do que eu descubro fazendo, né, a meditação, a transformação. A gente realmente, a Marisa falou de como se sente, né, com relação ao entorno, ao externo, né, a gente vai começando a sentir internamente a nossa mudança. E a gente até se surpreende um pouco com ela, mas como também bem disse o Daniel, isso vai se equilibrando e a gente descobre a graça do Espírito Santo agindo na nossa vida e é maravilhoso. É o antes e depois da meditação, essa oração silenciosa, os padres e madres do deserto que estavam lá tanto tempo antes de nós, né? E agora a gente vem através de John Main e Lawrence nos trouxeram assim essa beleza dessa possibilidade da gente experimentar esse Deus que esteve sempre ali dentro de nós e a gente não sabia. E assim a gente entra em contato com Ele, é muito bom. Agradecemos profundamente a presença de todos na nossa comunidade. Estão todos extremamente convidados, convidem seus amigos, as pessoas que precisam, os que não precisam também. Todos nós precisamos de Deus em um momento de nossas vidas. Não vamos esperar deixar a coisa ficar ruim para dizer, ai meu Deus. Não, não vamos dizer meu Deus, Deus já está. Ele não vai precisar disso, tá bem? Era isso, obrigada. Obrigado. Até mais, gente. Deus Obrigada, abençoe. gente. Foi Boa muito bom semana. conhecê-los, viu? Obrigada. Uma semana Beijo. maravilhosa para todos. Vou manter aberto, se quiserem fazer perguntas, ficam à vontade lá no WhatsApp. Estaremos lá, tá bom? Sintam-se à Tá vontade, joia. sintam-se em casa. Obrigadão. Boa Tchau, tchau. noite. Boa Tchau, noite. boa Boa noite, noite. gente. Abençoe a todos, muito obrigado, obrigado, boa noite, boa noite. Boa noite, Obrigada, amém. Daniel, Deus boa noite. abençoe. Muito boa pergunta, Marisa, ótimo. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Tchau, Daniel, gente. obrigado, Daniel. Obrigado, Carlos. Também a querida Margarete. Amém. Tchau, Terezinha. A gente se vê lá no WhatsApp, auxiliadora. A gente vai se encontrar na comunidade, tenho certeza. Segue, vocês vão gostar muito. Faz muito bem para o nosso coração.
Obrigada. Fique com Deus. Deus abençoe.